Recebemos agora neste jornal à hora de almoço, professor catedrático e politólogo, José Filipe Pinto. Professor, boa tarde, bem-vindo a este jornal. Professor, de facto, tem havido aqui uma crescente tensão nos Estados Unidos. Onde é que isto vai parar? Quando ouvimos o próprio presidente norte-americano a manter a palavra de que estas ações do ICE são para manter tal e qual estão. Muito bom dia, Janete. Bom dia também aos senhores telespectadores. O que acontece é que o ICE, esta é uma questão política, e o ICE verdadeiramente é um organismo de que os Estados Unidos precisam. O problema que está em causa é como é que tem sido a atuação do ICE. São coisas completamente diferentes. Temos de perceber claramente que os Estados Unidos é um país onde existe muita imigração clandestina. E todos os países, não é apenas os Estados Unidos, têm de lidar com o fenómeno da imigração clandestina, e esses clandestinos, Portugal vai fazer o mesmo agora, têm de ser repatriados. Mas o ICE extravasou as suas competências? Extravasou na forma como atuou. E porquê? O ICE tem apenas direito a mandatos de prisão. Não tem direito a mandatos de busca e de detenção. Significa que quando anda a bater à porta das pessoas, no sentido delas abrirem a porta ou deixarem entrar os agentes, ou saírem, e ao saírem poderem ser presas, é evidente que está a extravasar as suas competências. Qual é a competência do ICE? É executar a ordem que o Poder Judicial lhe entregou, que é o quê? É os mandatos de prisão. E o ICE, para isso, tem disponibilidade, tem, portanto, a cobertura legal, é essa a sua função. A forma como está a fazer não é a melhor forma, e a maioria dos norte-americanos, não apenas dos democratas, já colocam isso de uma forma muito clara. Mas também temos de atender a outro elemento. É como é que a sociedade de Minnesota, e nós já iremos caracterizar Minnesota, como é que ela está a reagir? Está a reagir de uma forma incorreta. Temos de remontar à década de 1980. Na década de 1980, os Estados Unidos receberam muitos imigrantes clandestinos de São Salvador e da Guatemala. E o que é que acontece? O Serviço de Imigração tentou identificá-los e expulsá-los. E surgiram imediatamente aquilo que se chamou o Movimento Santuário. Foi o Movimento Santuário. Eram cidadãos norte-americanos que protegiam estes, portanto, imigrantes clandestinos vindos de São Salvador e da Guatemala. E como é que os protegiam? Guardavam-nos em templos, guardavam-nos em igrejas. Escondiam-nos, no fundo. Bastava abrir a porta da igreja e pô-lo lá, porque a igreja é um espaço inviolável. Então eles estavam protegidos, era como se fosse uma embaixada, e por isso é que se chamava o Movimento Santuário. E foi por conta dessas ações que acabou por se descontrolar essa entrada esse fluxo de imigrantes nos Estados Unidos? Esse foi um dos fatores. E porquê? Agora a sociedade civil está, este enfermeiro que acabou por ser assassinado, e podemos dizer mesmo assassinado, pertencia a quê? A um grupo voluntário. E o que é o grupo voluntário? São as redes de resposta rápida. O que é que fazem estas redes de resposta rápida? São a continuação do Movimento Santuário. Tentam identificar os agentes do ICE e avisar a comunidade que estão ali os agentes do ICE para se fecharem em casa, para não serem identificados, para que o ICE não possa fazer os mandatos de prisão. Portanto, são uma espécie de movimento anticorrente, não é? Exatamente. Contra-corrente. Claramente. E o que é que acontece? Começa a haver, de um lado e do outro, um extremar de posições. O ICE está a tentar ir além daquelas que são as suas competências, e estes grupos de movimentos, repare, isto é organizações, quando eu estudei o terrorismo e quando estudei os grupos de crime organizado e também os movimentos sociais, identifiquei várias destas organizações. Posso lhe dar duas, por exemplo. O Immigrant Defense Network faz parte, treina os seus membros para quê? Para identificarem os elementos do ICE, os carros do ICE, e avisarem a comunidade. Mas, por exemplo, há uma outra que tem um nome português, Monarca, que também faz a mesmíssima coisa. E há mais. Portanto, o que acontece é que temos aqui uma sociedade fraturada. E como temos uma sociedade fraturada, este é um problema político. E esses sinais e esse braço de ferro colocam-nos aqui num cenário de pré-guerra civil nos Estados Unidos? Praticamente é, mas eu penso que não chegaremos tão longe. E porquê?
Donald Trump tem um discurso incendiário. As deportações fazem parte da história dos Estados Unidos. E da sua política em concreto, mas também sim. não é só dele. Porque, repare, Bill Clinton manifesta-se contra o comportamento do ICE. Mas Bill Clinton, antes do 11 de setembro, o mandato dele foi de 1900 e foi antes, portanto, foi de 1993 a 2001. Portanto, o 11 de setembro é em 2001, mas já não é na presidência de Bill Clinton. O que é que acontece? Antes do 11 de setembro, Bill Clinton deportou 870 mil imigrantes ilegais e queria continuar a deportar. O que é que fez Barack Obama? Mas não temos memória de situações extremadas como estas? O problema é esse, é a retórica e a atuação. Porque, por exemplo, sabe quem é que é o Deporter-in-Chief? Deporter-in-Chief é a forma como ficou conhecido Barack Obama, que agora se manifesta contra. Barack Obama foi o presidente dos Estados Unidos que mais imigrantes deportou. Portanto, o problema não está em fazer, está na forma de o fazer. Exatamente, porque Barack Obama no primeiro mandato deportou 2,9 milhões de imigrantes clandestinos. No segundo mandato, 1,9 milhões. Quer dizer que nos dois mandatos deportou 4 milhões e 800 mil imigrantes clandestinos. Fê-lo foi de acordo com a lei. Pois. E o que é que diz a lei? O que é que não estão a cumprir os agentes do ICE? Não estão a cumprir a 4ª emenda. O que é que diz a 4ª emenda da Constituição? Que a casa é o castelo. E, portanto, é o sítio que não pode ser invadido, senão com motivos justificados. Para evitar o quê? Que haja buscas que sejam demasiado fora, sejam à margem da lei. Pois. É o que isto se pretende dizer. Agora, porque é que nós falamos fechar este tema, em Minnesota, para fecharmos só o tema, temos de perceber que Minnesota não é o principal estado de imigração, é o 20º estado de imigração nos 50 dos Estados Unidos e não é o maior também no que diz respeito à imigração clandestina. É apenas o 33º na imigração clandestina em 50 dos Estados Unidos. Quer dizer que quantas pessoas ilegais estão em Minnesota? 130 mil. Para que os nossos telespectadores saibam, nos Estados Unidos há 14 milhões de imigrantes clandestinos, mais do que a população de Portugal. No Minnesota só há 130 mil. O que é que eu digo que é um problema político? Para fecharmos, é que o governador de Minnesota é Tim Walz. E como é Tim Walz, que era o vice-presidente, candidato a vice-presidente de Kamala Harris, e foi muito crítico de Donald Trump não aceita de maneira nenhuma é uma guerra que seja declarada criticado. Exatamente. àquele Estado por esse motivo.